A presidente Dilma Rousseff chegou hoje em Ufá, no interior da Rússia. Após pernoitar em Portugal, a presidente não falou com a imprensa, embora jornalistas a tenham questionado sobre a troca de acusações entre golpismo entre o governo e opositores. Dilma participou de um jantar oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos chefes de Estado dos BRICS. Logo depois, houve uma reunião bilateral entre Putin e Dilma. Ainda não há detalhes sobre a pauta do encontro. A reunião tem como objetivo estreitar as relações econômicas entre os 5 países, organizando a entrada em operações do novo Banco de Desenvolvimento e do Fundo Contingente de Reservas, lançados no ano passado em Fortaleza. Eu estou aqui com o jornalista e comentarista político Carlos Barroso. Tudo bem, Barroso? Tudo bem, vê-la apresentar aí é uma alegria, viu? Que bom. Eu acho você uma das melhores apresentadoras, não só aqui da BH News, mas da TV de Minas. Então tá e bem. olha que eu tenho 35 anos nessa toada aí, eu entendo alguma coisa disso. Obrigada, fico feliz. Barroso, me conta, a Dilma, o que ela pode esperar quando voltar? Olha, ela está participou, é bom colocar isso, dessa reunião do BRICS, que significa Brasil, Rússia, Índia e China. Todo mundo fala BRICS, mas a maioria não sabe o que é isso. E são os países emergentes, que tentam fazer uma contraposição aos mais poderosos, aos mais ricos. Mas voltando aqui do Brasil, eu acho que a presidente vai chegar aqui em um ambiente de muita crise, de muita dificuldade. Por quê? Vou contar até um pouco dessa história. Eu fiquei 2 dias ausentes aqui dos meus comentários e vou voltar ao final de semana. O PSDB fez uma convenção na qual o PSDB declarou que está se preparando para assumir o poder antes da eleição, ou seja, apostando na queda da presidente Dilma. A presidente Dilma, de domingo para segunda-feira, deu entrevistas na qual ela acusou a oposição de golpismo e disse, ela colocou aquele uniforme de Dilma guerrilheira e disse, eu já sofri até torturas, já fui para os porões da ditadura ser torturada e não tenho medo de nada, e acusou a oposição e conclamou uma reação contra o que ela chamou de golpismo. Ela fez isso certo? Tem pessoas que a criticam por isso, que acham que ela levou a crise, levou essa questão do impeachment para dentro do Palácio do Planalto. Isso estava antes só com a oposição. De uma certa maneira, ela abriu a guarda para essa discussão mais intensa sobre o impeachment. E do lado da oposição, também perdeu, porque sendo essa oposição sendo acusada de golpismo, um deputado do PT, por exemplo, se referindo ao presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, disse o seguinte, o avô dele, Tancredo Neves, que é o avô e um inspirador político de Aécio, lutou contra a ditadura, lutou contra o regime instalado com um golpe de Estado. E agora o neto Aécio está querendo fazer um golpe no Brasil. Ou seja, também ficou mal esse lado da oposição. Agora, é uma situação que vai render muito aí para frente. Entre perdas e ganhos, estou falando de perdas e ganhos, está ganhando mais, por enquanto, é o vice-presidente Michel Temer, né? Porque o PMDB já manda no Senado, já manda na Câmara dos Deputados. Se Dilma for tirada do cargo por causa das pedaladas fiscais que estão sendo analisadas pelo Tribunal de Contas da União, quem assume é Michel Temer. Aí o PMDB fica no Palácio do Planalto, no Senado, na Câmara. Agora, se Dilma tiver uma condenação do Tribunal Superior Eleitoral por causa da campanha, vai ser convocada outra eleição. Aí vai sobrar crise para o PSDB, porque vai ser uma briga de foice muito grande entre Aécio Neves e Geraldo Alckmin, o governador paulista. Os dois cada um quer ser o candidato do PSDB nessa eleição. Portanto, eu acho que o ambiente que vai estar aqui no Brasil com a chegada da presidente vai ser esse, um ambiente de muita polêmica, de muito impasse. E a economia, Barroso? Olha, é bom você perguntar sobre a economia, e é chato para a gente falar aqui que
A presidente até falou nessa entrevista que a economia ia melhorar, vai melhorar, mas a economia está difícil, viu? Resultado aí da queda das bolsas na China, estão balançando o mundo, mais de 5% até 6% a queda da bolsa na China. E aqui no Brasil, resultados ruins. Saiu aí que a inflação deste último semestre, esse semestre que acabou agora em junho, foi de 6,17%, o maior percentual desde 2003. Portanto, 2015 são 12 anos, né? 12 anos, o pior resultado em 12 anos. E também saiu essa prévia da inflação do ano, 8,89%. Ou seja, chegando em 9% e podendo ir para 10%, que é um marco. É chamado um dígito, né? Indo para 10%. Não está fácil. Não tá fácil. Obrigada, Barroso. Boa noite. Boa noite, obrigado. E o Ministério da Educação publicou na última sexta-feira, no Diário Oficial da União, as novas regras do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As alterações, segundo especialistas, dão maior sustentabilidade ao programa. Por outro lado, os estudantes que terão que arcar com juros maiores, prazo menor para quitar a dívida e o fim do financiamento de 100% do curso devem ficar preocupados com as finanças. De acordo com os especialistas, a alta taxa de juros é natural e importante para a sustentabilidade do programa. Pelas novas regras, os juros passam de 3,4% ao ano para 6,5%, ainda inferiores à taxa básica definida pelo Banco Central, atualmente em 13,75%. Além disso, o limite de renda para obter o financiamento passa de 20 salários por família para 2,5 por pessoa, o que faz com que o programa beneficie quem realmente precisa do auxílio. Economistas afirmam que a dica é quitar o FIES o mais rápido possível para pagar menos juros. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos Everson Moraes, que é consultor financeiro. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Everson, como orientar os estudantes a se planejarem financeiramente, que é para poderem pagar a faculdade depois? O certo é não pagar, né? Aí as pessoas falam, como assim não pagar? Você se preparar para fazer a prova do Enem e conseguir entrar na federal, que você não paga para estudar. Então as pessoas muitas vezes ficam preocupadas na relação de ter que conseguir um empréstimo para financiar o estudo, mas será que teria a mesma preocupação em estudar e se preparar melhor para não pagar? Conseguir uma boa pontuação no Enem e conseguir as escolas federais. E diante do impasse, né? Olha, eu não consegui passar na federal, mas quero estudar. Se preocupar muito com a dívida no final. Então, qual que é o montante da dívida que eu vou fazer ao final desse curso? Quanto que vai valer essa dívida quando eu terminar de fazer o meu curso? E se eu vou ter condições de quitar essa dívida no final? Então, é verificar se existem outros financiamentos estudantis para os estudantes que tenham parcelas menores, que tenham uma proposta mais interessante, que algumas escolas hoje já estão fazendo alguns financiamentos. Então, é estudar bem essa questão de financiamento, porque isso não é brincadeira. E acaba, depois de formado, você tendo uma dívida para pagar e muitas vezes não ter ainda condições financeiras, não ter conseguido ainda um emprego para poder quitar essa dívida. Então, a outra alternativa seria exatamente essa, né? Estudar mais e conseguir passar numa faculdade ou estadual ou federal, né? Sim, eu sempre falo o seguinte, a preparação para o aluno que quer fazer um curso superior, ela começa lá no 2º grau. Ele tem que estudar imaginando o seguinte, eu tenho que me preparar bem para não ter que lançar mão desse crédito estudantil. E os pais também têm essa consciência. O crédito estudantil tem que ser uma última opção na hora do estudo, porque não é só o crédito, ele tem que preocupar que ele tem o transporte, ele tem o material escolar, ele tem muitas vezes comprar uma calculadora, e uma calculadora que tenha mais recurso, ele precisa de um computador, precisa de impressora para imprimir os trabalhos escolares, o lanche da escola. Então, muitas vezes também não é só a questão de financiar a escola, existe toda uma outra quantidade de recursos que tem que ser usada durante esse processo da academia. Tem que comprar livros, cadernos, e isso muitas vezes não se leva em consideração. Muitas vezes vai pegar lá o recurso do FIES para pagar a mensalidade, mas e toda essa infraestrutura que acompanha o curso? Igual a gente estava falando lá fora, antes de começar o programa, hoje é tudo muito rápido, né? As pessoas têm muita pressa. Questão de um ano para estudar pode valer muito a pena, né, no futuro. Sim. Se preparar melhor, né? Perfeito. Muitas vezes a pessoa poderia tirar um ano, a gente chama de ano sabático, né? E se preparar melhor para o estudo, conseguir uma boa pontuação no Enem e para a federal.
ao invés de já sair do segundo grau, já procurar uma faculdade e entrar achando que o mundo vai acabar, né? Então essa correria muitas vezes vai te custar caro lá na frente. Com certeza. Quando a gente vai fazer um financiamento, vamos supor, de um carro, no final das contas, a gente acaba pagando 2 carros, 3 carros. Como é essa questão no aspecto do financiamento estudantil? Segue o mesmo raciocínio. Quando você financia um apartamento ou um carro, você financia e tem uma taxa de juros embutida. Então, muitas vezes, o valor histórico do bem, ao final, vai custar 2, 3 vezes o valor. Só que tem uma situação. No caso do carro, você pode até devolver o carro, caso você não consiga pagar. No caso do apartamento, você pode vender o apartamento, até devolver o apartamento lá para o sistema habitacional. No caso do estudo, você só tem uma opção, você tem que arrumar um trabalho para poder pagar aquela dívida. Você não tem como falar, vou devolver todo o meu conhecimento. Impossível. E um custo que você pagaria, talvez, vamos supor, R$100 mil ao final do curso, pode custar 150, 200 mil em função das taxas que você está pagando. O certo é não pagar juros. É você usar o recurso que tem. Ou se tiver que fazer um financiamento, tentar financiar só uma parte, não financiar toda integral. Se você puder pagar uma parte à vista, mesmo que você faça um sacrifício financeiro agora, isso vai te ajudar lá no futuro, na hora de ter que pagar as parcelas, porque serão parcelas menores e talvez até uma quantidade menor de parcela para você eliminar essa dívida. Então, o senhor falaria, vale a pena fazer o FIES? Sim, mas ele tem que ser uma opção bem estudada e talvez seja a última opção para financiar o estudo. Eu acho que a gente tem que procurar sempre as alternativas que você tem que não tem que pagar. É estudar na federal, estudar na universidade estadual ou conseguir alguma bolsa de estudo. Muito bom, muito obrigada, boa noite, viu? E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o advogado Jorge Diniz responde às perguntas dos telespectadores sobre defesa do consumidor. Não perca!